Hoje tá difícil pegar uma referência. Vamos lá. Lá vem você dizendo que quer voltar, que não consegue viver sem me amar. E eu, feito um menino bobo, te aceito. Eu não tenho forças pra dizer que não. Toda vez que você vem pedir perdão, eu perdoo e esse é o meu defeito. Hoje tá difícil, pessoal. Esse vai ser um vídeo sobre como estudar de verdade. Tem tudo a ver com menino bobo. Essa é a música do Wesley Safadão, Menino Bobo. Como estudar de verdade tem tudo a ver com espírito de infância. Eu tenho que tirar as mãos da mesa aqui, porque senão eu fico mexendo aqui na câmera, que nem ficou no outro vídeo. E aí depois eu vejo que fica uma porcaria para a gente poder conversar. Vamos lá, pessoal. Como estudar de verdade? E o que isso tem a ver com menino bobo? O que isso tem a ver com espírito de infância? Com vida espiritual. A gente vai pegar Santa Teresinha, Pequena Via, por aí. Vamos ver se a gente chega lá. Como estudar de verdade? Eu estava organizando aqui. Vocês podem ver que está sem os livros, porque eu vou pintar essa parede aqui de trás daqui a pouquinho. Só estou terminando de gravar esse vídeo e já vou me atracar aqui a pintar essa parede. E eu estava pegando como tem livros muito distintos aqui, né? Eu tenho algum aqui em cima, Felicidade Humana do Julián Marias, tem o Mitologia dos Orixás que está para lá, tem coisa de marketing aqui, tem Jung e o Tarô, tem Bukowski aqui também, que eu não tirei. Tem N coisas aqui. Achei Crime e Castigo. Eu não sabia onde é que estava o Crime e Castigo. Enfim, tem coisas muito distintas aqui. E o que isso significa? E o que isso tem a ver com estudar de verdade? Vamos lá. Toda vez que a gente vai procurar estudar alguma coisa, toda vez que a gente... Tem uma frase muito legal que eu li uma vez, e acho que foi na apostila Tripla Intuição do professor Olavo, que eu até anotei aqui em algum lugar, que ele diz assim, ó: a vontade de aprender é uma vontade de transformar-se. A vontade de aprender é uma vontade de transformar-se. A vontade de aprender é uma vontade de transformar-se. Pensem nisso. Olha lá, vamos em cima disso aqui. A vontade de aprender é uma vontade de transformar-se. A vontade de aprender é uma vontade de transformar-se. Por que a gente vai querer se transformar? Por que a gente vai querer deixar de ser alguma coisa e se tornar outra? Porque claramente, aonde nós estamos, o jeito que nós estamos, gera um certo drama, gera um certo conflito, gera alguma dificuldade, né? Então, olha que legal. O nosso estudo, e às vezes eu recebo esse tipo de pergunta: Diego, como eu crio uma vida de estudos? Como é que eu vou ordenar os meus estudos? Como é que eu vou... O que eu devo estudar primeiro e depois? Enfim, tem tais áreas, eu tenho que ler os clássicos, etc. Mais ou menos. Os clássicos têm uma função, mas não é isso que vai orientar nossa vida de estudos. Qual que é o problema hoje? Hoje a gente olha para os estudos, para a educação como um todo, como um script. Como algo que a gente precisa estudar simplesmente porque sim. Exemplo, que tu estudou porque sim, e não tinha o menor fundamento. Fórmula de Torricelli. Tu viu isso em física, com certeza. O que tu faz com fórmula de Torricelli? Nada. Tu não lança, acho que é alguma coisa a ver com foguete, né? Tipo assim, um vetor para cima, mas tipo, tu não lança um foguete com uma fórmula de Torricelli, tu vai precisar de uma outra fórmula mais elaborada. Então, para que serve isso? Bom, ok, entendo talvez as motivações de ter isso lá no currículo, mas isso não resolve nenhum drama humano. Tanto que essa é a maior questão quando a gente, sei lá, era criança, né? Para que eu vou usar isso aqui? Qual é a utilidade disso aqui? Do que isso vai colaborar na minha vida? Claro, alguns tipos de conhecimentos são inúteis, precisam ser inúteis, e por isso que eles são essenciais. Filosofia, por exemplo, ela é inútil, né? Ela tem algo de inútil. Metafísica, o que isso ajuda na minha vida prática? Nada, né? Ajuda eu a me colocar e me instalar na realidade, mas utilidade, estabelecer uma função, não tem. Mas ok, vou tentar não divagar muito a respeito disso. Então, quando a gente pensa nisso, e portanto uma vontade de aprender, olha que legal, né? Qual é o estado de vida que a gente mais se transforma? Que a gente, tipo assim, por exemplo, num período muito curto de tempo, vai de A para o B muito rápido. Na infância, não é? Porque a infância tem essa característica de uma certa inocência,
de uma certa permissividade com as coisas, de uma certa loucura, digamos assim, de uma certa liberdade que está presente lá. E uma certa curiosidade. Por quê? Porque a criança percebe constantemente que ela não tem capacidades de se adequar, digamos assim, ao meio que ele está inserido e, portanto, ele precisa se transformar, por isso ele é curioso, por isso ele quer interagir com as coisas. E isso é muito importante. Esse espírito é o espírito que deve pautar uma vida de estudo sincera, honesta e que vai ser muito rico. De uma certa infância. O que eu quero dizer com isso? Cara, o que tu quer estudar? Olha para a tua vida. Olha, sei lá, meu relacionamento não está muito legal. Então eu vou estudar sobre relacionamento. O que é um casamento? O que é uma relação conjugal? O que é uma relação entre dois seres humanos? O que é o ser humano? Tudo isso faz parte da minha dor. Só que, claro, cada pessoa vai ter uma resposta suficientemente satisfatória para a sua questão. Sei lá, um determinado assunto. Eu tenho o livro ali, Mitologia dos Orixás. E num dado momento, eu fiquei interessado em saber alguma história de Oxalá, por exemplo. Ali. Eu fui lá e li uma história de Oxalá. Eu vi que dentro da mitologia do Candomblé, da Umbanda e Companhia Limitada, por exemplo, a menstruação da mulher tem uma causa mitológica. Oxalá era um péssimo caçador, então o deus maior, cujo nome eu não me lembro, entrega para ele uma colher mágica que para tudo que ele aponta ele faz sangrar. Então ele usava essa colher para caçar animais. Ele apontava para um animal e aquele animal começava a sangrar e após isso ele morria e, portanto, ele conseguia pegar aquele animal e levar para casa e comer. E ele saía para caçar e um dia a mulher dele ficou neurótica. Para onde esse homem está indo? Ele está indo me trair. Alguém frequenta terreiro, alguma coisa, e achar que eu estou falando uma coisa errada, eu posso conferir ele depois, mas eu acho que é isso mesmo. Vai lá e fica meio neurótica. E vai atrás do Oxalá escondida. Por quê? Porque ele deixava, como ele era um péssimo caçador, ele deixava até uma areiazinha. Ele tirava uma cabaça que ficava na sua cintura. Uma cabaça é uma casca, né? Que ia sair numa areia e depois ele voltava seguindo essa areia. E ela foi seguindo essa areia até chegar onde ele estava e do nada ela mexe assim no arbusto. Ele acha que é um animal, aponta aquela colher e ela começa a sangrar durante 7 dias. Alguns dias, 3 dias, 4 dias, sei lá. Acho que no mito é 7 dias. E aí precisa fazer não sei o que lá para parar e desde então a mulher sangra, né? Tá bom. Essa história, ela foi suficiente, eu decorei ela até de algum modo, foi suficiente para mim sobre a mitologia do orixás. Eu li alguma outra coisa ali e tal. E eu não abri mais aquele livro. Eu não abri, dificilmente eu abro, só dou ali uma folhada, etc e tal. Talvez por outra pessoa que tenha uma vivência religiosa dessa fé, seja mais interessante. Queira se aprofundar mais. Né? Ou seja, teve uma resposta. Em algum momento a minha curiosidade atiçou aquilo e eu fui responder. Isso é importante. E eu não sei responder quando, em algum momento da nossa vida, as pessoas pararam de exercitar essa curiosidade e esse espírito de infância, que é muito importante. As pessoas têm dúvidas, as pessoas estão com dramas, as pessoas estão com conflitos, elas têm a capacidade de ir atrás do recurso e não vão. Não vão. Beleza, talvez não saibam para quem perguntar, talvez seja um tanto quanto desesperador ou desestimulante, porque, sei lá, o meio não colabora, não sei. Tem algumas hipóteses, mas nenhuma que convenha eu compartilhar com vocês aqui. Mas perde-se isso, né? Essa curiosidade. E isso é o que pauta a vida de estudos. É assim que se estuda de verdade. Eu estou curioso sobre X coisa. Vai atrás, cara. Mas aí então eu vou me deter e se eu for lá vou perder tempo com aquilo. Tu não vai. Esse é o outro problema que eu já falei num outro vídeo. Aprenda a perder tempo. Tá bom, tu vai lá, tu vai perder um pouco de tempo naquilo lá, talvez tu leia 10 páginas e aquilo satisfaz. Satisfaz esse apetite intelectual. É como um músculo, se tu não exercitar ele, ele vai atrofiar, cara. Seja curioso. Como essa criança que pergunta por quê. Não seja alienado. Mas por que as coisas são assim?
Outro vídeo que eu falei, suas ideias não são suas, tá aqui no canal. Eu também falo isso. Da onde vem essa minha ideia? Questiona. Existe uma certa estabilidade em tu ser tu. Tu não vai deixar de ser tu se tu questionar as tuas crenças. Tá tudo bem, cara. Queira transformar-se. Desapega do teu própria autoimagem, do teu ego. A vontade de aprender é uma vontade de transformar-se. E para transformar-se, a gente precisa abdicar de um eu prévio. A lagarta precisa deixar de querer de ser lagarta para virar uma borboleta. Barbuleta aqui. Claro! Beleza, melhor ser lagarta que ela vive mais tempo do que a borboleta que vai morrer 3 dias, sei lá, uma coisa assim, o tempo de vida da borboleta. Mas é bonita, né? Sei lá. Vocês entenderam a metáfora? Ela precisa deixar de querer ser aquilo. É preciso que tu queira deixar de ser criança para se tornar adulto. É preciso, entendeu? A vontade de aprender é a vontade de transformar-se. No que eu quero me transformar? Estuda, cara. Vai lá, esse é o princípio do teu estudo. Claro, toma conselho com doutos naquele assunto, para pessoas melhores do que tu, etc. Procura encontrar referências. Mas estuda, cara. É assim que se estuda. Talvez tu tenha entrado nesse vídeo achando que ia ter uma grande red pill. Talvez depois a gente poderia falar como organizar os estudos em si, em cima disso. Mas é meio que não tem muita organização. Pega, ouve, estuda, escuta, ouve o que a pessoa tem para falar. A não ser que tu queira te tornar um intelectual, um profissional, mas eu sou da área de psicologia e tal, então talvez tenha um pouco de área de intelectualidade, eu preciso ter uma certa sistematização dos estudos, mas o afegão médio não precisa, ele só precisa ser curioso e ele precisa ir atrás da verdade. É um desejo de se transformar e que seja algo de verdade e não mentira. Isso é importante. Isso fortalece a nossa personalidade. Esse espírito de infância é isso. É assim, tudo é muito bonito, a criança é muito deslumbrada, é o tauma que o Aristóteles vai falar, ele chama de tauma isso, essa capacidade de perplexidade, de ficar perplexo com as coisas, né? Tu olhar para aquela paisagem, tu olhar para uma coisa nova e tu ficar perplexo com aquilo e dizer, nossa, como é isso, né? Tauma. Que negócio é esse, cara? Como é que isso funciona? Me explica, como é que é isso aqui? E o tempo todo há situações assim. Sei lá, por exemplo, é meio bobo, né? Mas aqui, sei lá, eu vou pintar a parede aqui. Eu já pintei, esse escritório que foi eu que pintei, tá meio mal pintado, mas assim, cara, é uma oportunidade, sei lá, de eu esgotar um pouco mais esse aprendizado, de como pintar melhor, sei lá. Eu quero, me é interessante isso. Eu quero me transformar numa pessoa apta a fazer isso aqui com tranquilidade. Eu sei fazer e pintar uma parede, pelo amor de Deus, né? Bom, tem gente que não sabe, né? Nem trocar um espelho de uma tomada. Mas é isso, né? Se a gente for ver, até no exercício da paternidade, da maternidade, é isso que um bom pai e uma boa mãe faz com o filho. Estimula ele a testar as coisas. A gente vê hoje muitas pessoas com medo de testar, de experimentar, de meter o louco na moralidade. Tem outro vídeo aqui também que eu falo assim de não tem nada de errado nisso que eu estou fazendo. Por que eu não vou ir? Por que eu não vou tentar? Por que eu não vou perder um pouco do meu tempo com isso? Por que eu não vou me permitir me transformar numa outra coisa que não é o que eu sou agora? Isso é importante. Então, Diego, o que eu estudo? Diego, cara, o que tu quer estudar? Olha para a tua vida. Ah, mas na minha vida são dramas muito ridículos. Como é que eu quero estudar filosofias profundas? Ok. Se tu não consegue chegar em filosofias profundas a partir do teu dia a dia, a partir do que tu vive, provavelmente essa filosofia profunda é um grande de uma empulhação braba. Não é. Aristóteles, Platão e tal. Tudo aquilo que eles extraíam dali era do dia a dia. O questionamento socrático era perguntar para as pessoas, por exemplo, o que elas tomavam por justiça. E fazer perguntas de modo que, às vezes, eventualmente, elas chegavam numa contradição, mas era coisa do cotidiano. E dá para chegar da vida rotineira em filosofias profundas, mas são degraus. É pouco a pouco. Só que se tu não começar por baixo, tu vai estar lá estudando um negócio por ego, cara. Grandes psicologias, grandes filosofias e teologias. É ego, irmão. Para com isso. E aqui, no dia a dia,
A filosofia espanhola, ela é muito bonita, por isso que ela fala dessa filosofia do cotidiano. É uma filosofia de segunda linha? É. Mas ela é muito boa porque ela fala do cotidiano. O ser humano não se pergunta mais o que é a vida, para onde eu vim, da onde eu vim, para onde eu vou, por que as coisas são assim. E não tem nada de revolucionário nisso aqui. É simplesmente usar o bom uso da inteligência. Tentar aprender a verdade nas coisas. O que é a verdade? É a adequação do pensamento com a realidade. Isso é verdade. Existe uma câmera, meu pensamento diz, existe uma câmera na minha frente aqui agora. Isso é verdade, tem na realidade. Se eu disser, existe um elefante na minha frente agora. Isso é mentira, não tem um elefante na minha frente agora. Eu não estou vendo um elefante agora. Não tem elefante nenhum aqui. Procura pela verdade. Isso é a substância de uma boa personalidade, a substância do teu estudo, e que é preciso, e assim, e não despreza as coisas do cotidiano, não despreza as coisas da rotina. Porque é ali que tu encontra os teus dramas, é ali que tu vive a tua vida, é ali que tem os teus amores. E se tu olhar para os teus amores, meu Deus do céu, vai ter um rio de coisas para tu ir atrás, para tu estudar, para tu ir atrás de uma tradição humana, que é isso. Nós somos órfãos de tradição. Retoma. Tenta retomar a tradição, cara. Não sei, nos últimos 100 anos parece que todo mundo ficou que nem biruta, tentando reinventar a roda. Assim, cara, tem tanta coisa na tradição humana, por civilizacional, que nos responde tantas coisas bonitas, né? Por que não pegar isso? Por que não? É claro, a vida é muito curta para tamanha filosofia. Então, como é que a gente escolhe o que a gente vai fazer? A partir da nossa vida, a partir dos nossos dramas, a partir daquilo que é meu, dos meus conflitos, dos meus amores, das minhas dificuldades, das minhas lutas. É a partir daqui que eu elenco. Se não, é ego. Se não, é afetação. Se não, é, sei lá, porra. Eu só consigo pensar nisso, geralmente é ego. O nego começa a estudar uma coisa super elaborada, complexa, etc e tal, por puro ego, para dizer que é bonito, que encher a boca, que estuda aquilo e tal. Tipo, cara, vai dormir, tá? Vai dormir. É bonito falar, vai falar em francês, vai falar em latim e tal. É bonito. E como é que chega nisso? Por uma afetação braba? Não, entendeu? Mas faz, cara. Vai atrás. Mas digo assim, se eu for pensar, até por ego vai ser bom, entendeu? Tá, beleza, que a pessoa tá pelo menos se mexendo, tem uma motivação, se for pensar assim. Ela tá tentando, com aquele estudo, aumentar o ego dela. Tá bom, uma hora vai perceber que não é assim e vai dizer, tá bom, isso não era o que eu precisava. Isso teve uma função. Quer estudar? Quer organizar teus estudos? Quer saber como estudar de verdade? Olha para onde tu já te inclina naturalmente. Que vai ser para onde estão os teus dramas, para onde tu já tem um apetite para aquilo. E a partir dessas coisas, e às vezes realmente pode ser uma coisa nada a ver, pode ser uma coisa tosca, pode ser uma inclinação muito boba para anime, sei lá. Mas assim, se tu tá atento, se tu tá sincero, se tu tá humilde, tu vai chegar em coisas mais bonitas, mais boas, mais verdadeiras. Vai chegar. Só não ter medo. Só ter coragem. E ter essa curiosidade. Essa inocência. Tá? Vou continuar aqui. Te inscreve no canal se isso aqui te foi útil. Comenta o que tu tem estudado, o que tu tem lido, o que tu já ouviu sobre isso. Perguntas. Enfim. Sugestões. Curte, te inscreve. Não faz nada que eu não faria. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo.